Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do Estado moderno, tá bom? E também, por consequência, o ato de ser cidadão, ou seja, o que é cidadania, tá bom? O Estado moderno. Então existem várias maneiras da gente definir o que é Estado, mas de maneira direta podemos dizer o quê? Que o Estado é uma instituição organizada social, política e juridicamente com base em uma lei máxima chamada Constituição. É reconhecido interna e externamente pela comunidade internacional e por meio de um governo em geral eleito pelos cidadãos. Exerce então soberania irrestrita sobre um território, tá bom? Então, o Estado moderno em si, como a gente já viu em algumas aulas atrás, possivelmente você já tenha visto em algum momento em história, ele começa basicamente a sua formação ali no final da Idade Média, certo? Devido à crise do feudalismo. Então, já no século XV, vão se dar os primeiros passos, digamos assim, para o surgimento do Estado moderno. O que buscava com isso? Buscava-se o quê? Um governo estável, uma unificação das leis, garantias, taxas, né, alfandegárias unificadas, autoridade de um único senhor, coisa que não acontecia, né, quando a gente tínhamos muitos feudos. Tá? Cada feudo ali representava uma porção de terra e dentro dessa porção cada um mandava e aplicava sua moeda, suas leis, seu rigor. Então a tentativa era unificar, porque estávamos vivendo a ascensão da burguesia e os primeiros passos do capitalismo mercantil, tá bom? Então a gente já tem como destaque nesse primeiro momento ali alguns países europeus que vão se tornar modelos dessa forma. Então a gente tem ali, por exemplo, Portugal, França, Espanha, a Inglaterra também. Então são países que vão se destacar. A gente pode pegar, por exemplo, Portugal nas grandes navegações, a Revolução Industrial que vai acontecer na Inglaterra, né? O destaque da Espanha nas grandes navegações, o que vai acontecer ali com a França quando tem a queda da monarquia, do absolutismo. Então são nações ali que vão se destacar no cenário mundial e vão servir de exemplo para outras nações. Tá? A nossa Constituição ali, deixa eu voltar aqui, ó. A nossa Constituição ela é de 1988, pós-ditadura militar, e é justamente essa Constituição que é a soberana do nosso país. Então vivemos sobre essa Constituição. É ali que está todas as leis, todas as normas, as regras para se viver em sociedade. Tá? Que o tema da nossa aula hoje justamente é isso. É analisar o que é o Estado e o que é necessário para se viver dentro desse Estado. Então, as principais características do Estado. Então, ele é o quê? É uma instituição jurídica, então tem leis e regras. É reconhecido por seus habitantes e por outros estados também. O estado aqui, ó, letra maiúscula, então estamos falando de quê? De outras nações, tá? Então nesse caso ele deve ser legítimo. Então para ser legítimo é reconhecido por mim, por vocês e também por outras nações e exerce soberania irrestrita em seu território. Então, nós vivemos nesse estado, dentro da nossa Constituição, tem as leis e as regras que todos devem cumprir, sem exceções, sem nenhuma, digamos assim, benefício em prol deste ou daquele. Todos temos as mesmas leis e as mesmas regras. E de onde vem o Estado? Então existe, pessoal, várias teorias para responder essa questão. Do ponto de vista filosófico, existe uma corrente que é chamada contratualismo, tá? Esse contratualismo ele seria basicamente o que? Um pacto ou um contrato social, tá bom? Porque é a partir do momento que a gente tem esse pacto, esse contrato social, é que vão se instaurar dentro de uma nação normas, leis, moral e costumes.
Tá bom? O que é contratualismo? Então, uma corrente filosófica que afirma que o Estado nasceu por intermédio de um contrato social, onde os indivíduos livres, vivendo em seu estado de natureza, resolvem fazer um pacto para começar a viver em sociedade. Esse estado de natureza aqui recebe o nome de justnaturalismo, tá? E é aquela fase pré-social, a fase em que o homem ainda vive sobre suas leis, sobre suas próprias regras e normas. Ele não fez ainda aquele pacto social para viver em sociedade. Então, segundo essa corrente do contratualismo, nesse estado de natureza, vai girar o quê? Muitos conflitos, contendas, inimizades, guerras. Então, seria benéfico para a sociedade, para o homem em si, abandonar esse estado de natureza e fazer parte desse contrato social. Porque através desse contrato social é que se conseguiria o quê? Certa harmonia, ou seja, viver em paz toda a sociedade. Então, dentro dessa questão do contratualismo, desse pacto social, vão surgir muitas correntes, né? Muitas discussões, muitos debates. Dentro desses debates se destacam ali principalmente Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau, tá? São pesquisadores que vão se debruçar sobre essa questão e isso que a gente vai tentar analisar agora. Um dos principais ali que a gente já estudou, que eu me lembro, foi Thomas Hobbes, né, quando ele fala do homem ser o próprio lobo do próprio homem, né, ou seja, o homem é que faz mal para o próprio homem, para a sociedade em si. Ele vai se destacar nesse campo de pesquisas ali na Inglaterra no século XVII, certo? Então, a gente tem que pensar o seguinte: o ser humano em seu estado de natureza, ele é bom ou mal? Então, para Thomas, para Hobbes ali, né? O homem em seu estado de natureza, ele é o que? Maligno, porque ele não tem regras, não tem normas. Então nada impede que o mais forte abuse o tempo todo do mais fraco. É a guerra de todos contra todos. Professor, mas ainda hoje o mais forte ele abusa do fraco. Sim, mas na questão em si de Hobbes aqui a gente está falando que o tempo todo. Ou seja, o homem por natureza ele é maligno, ele é mau. E a gente sabe disso. É só acompanhar o jornal, não precisa ir muito longe. A gente vê ali a sociedade como é que funciona. O homem ele é corrupto, ele é mau por natureza e segundo a teoria de Hobbes ali, era necessário então que esse mesmo homem maligno, em seu estado de natureza, ele abandonasse certa liberdade, sua liberdade total, e se sujeitasse então a esse contrato social. O homem é mau por natureza. A única maneira de se evitar a guerra de todos contra todos é a criação do Estado. O Estado como uma instituição que garanta a lei e a ordem e venha assim então punir aqueles indivíduos que não cumprissem tal lei. Então, cada ser humano abriria mão de sua liberdade individual em nome da segurança que apenas o Estado poderia aplicar, poderia ceder, garantir para a sociedade. Então, viver em um Estado significa o que? Abandonar a liberdade total em nome da segurança. Tá? Então, é isso que acontece na sociedade na atualidade. Temos liberdade? Sim. Mas essa liberdade vem atrelada às questões de normas, regras e leis que precisamos cumprir. Então, não é uma liberdade total. Eu não faço o que eu quero, do jeito que eu quero, quando eu quero. Tá? É isso que, segundo Hobbes ali, era a intenção desse pacto social, desse contrato social. Então, o Estado que a gente conhece hoje é bastante recente na questão da visão histórica. Ele é fruto principalmente de duas revoluções que aconteceram na Europa. Então, a gente tem aqui a Revolução Francesa na França e a Gloriosa na Inglaterra. Tá? Então, essas duas revoluções vão ser, digamos assim, o estopim para algumas modificações sociais que vão acontecer na humanidade a partir dentro desse contexto histórico. A gente tem ali na Revolução Francesa de 1789
A gente tem o fim do absolutismo, o início da idade contemporânea, o fim daquela questão dos três estados, a divisão social em classes ali, onde só os trabalhadores, a massa de camponeses, a burguesia pagava impostos, os demais estados não, a nobreza e o clero ficavam à parte. Então, fim disso, a gente vai ver a divulgação do pensamento iluminista, procurando e buscando igualdade, liberdade, fraternidade, o lema da Revolução. A gente vai ver, por exemplo, ali Luís XVI, sua esposa Maria Antonieta sendo guilhotinados. Então, vai mostrar que a estrutura desse Estado moderno se faz dentro desse contexto necessário, porque era o único motivo ali de se manter esse contrato social e, de certa forma, essa estabilidade. A Revolução Gloriosa, que vai acontecer em 1689 na Inglaterra, ela acaba com a monarquia absolutista e, a partir de então, a monarquia passa a ser o que? Uma monarquia constitucional. Ela é caracterizada como uma revolução burguesa, porque vai contemplar os anseios da burguesia que exigiam mais liberdade. Então são revoluções dentro do contexto social que demonstram para a sociedade em si a importância desse contrato social, desse pacto social entre os seus membros, aqueles que abrem mão de certa liberdade individual para viver no contexto coletivo. Algumas imagens que ilustram o que o professor acabou de falar, tá? Ao lema da Revolução, liberdade, igualdade e fraternidade. Aqui é a fase do terror, né? Muitas pessoas morreram guilhotinadas, principalmente a maioria que morreu foram pobres, né, para variar. O cidadão e a cidadania. Então, quem é o cidadão? Então, o cidadão é aquele que convive em sociedade, aquele que faz parte do contrato social. É um grupo de indivíduos entre os quais existem relações recíprocas. Então, o cidadão, o habitante da cidade, faz parte tanto rural quanto urbano, é aquele que goza dos seus direitos civis e políticos de determinado estado, ou no desempenho de seus deveres para com o estado também. É aquele cidadão que tem consciência, que pode exercer seus direitos e deveres para com a pátria e está praticando o quê? A cidadania. Então, você ter consciência dos seus direitos, dos seus deveres, né? Você gozar de certas liberdades, direitos civis e políticos, conviver dentro dessa Constituição que ampara isso, isso é ser cidadão. Tá? E cidadania é, em si, o exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais estabelecidos na Constituição. Então, os direitos e deveres de um cidadão devem andar sempre juntos, uma vez que, ao cumprirmos nossas obrigações, permitimos que o outro exerça também seus direitos. Tá? Esses aqui são alguns exemplos bem simples para a gente entender. Você está recebendo a educação. É de graça? Não. Isso é um direito seu. Certo? Então, as aulas são preparadas para vocês, é um direito seu. Educação é um direito garantido na Constituição. Tá? Você recebe isso. E qual que é o seu dever enquanto aluno? É cumprir com os prazos, respeitar os professores, entregar suas atividades, responder quando solicitado. Então é assim que caminha a sociedade. Esse é o contrato social. É você reconhecer os seus direitos, mas também os seus deveres. Dentro desse contexto social, de contrato social, a gente tem aqui o Estado de acordo com os clássicos, os principais pensadores dentro do contexto social. Então a gente tem Marx, Weber e Durkheim. A gente vai ver rapidinho aqui o que cada um imaginava dentro desse contrato social. O primeiro que eu gosto muito aqui é Marx. O Estado ele não é neutro. O Estado atende interesses das classes dominantes, criando mecanismos para explorar as classes dominadas. Então, Marx parte para a ideologia crítica, ou seja, onde a burguesia explora o proletariado. Quem é o proletariado? É aquele que vende a força de trabalho. Tá? Então, as instituições ligadas ao Estado servem apenas como o quê? Servem para os ricos, como meios de dominação. Então, se destaca a educação e também a saúde e a segurança.
Marx ele vai focar suas pesquisas sociais na questão da divisão social, nas classes sociais, na relação produção e distribuição, tá bom? E o foco dele no capitalismo, não que ele odiasse, ele se fascinava pelo capitalismo, mas achava que ele deveria ser o quê? Aperfeiçoado. Por que isso, professor? Nunca se produz como se produz agora. Todo ano se aumenta a produção dos alimentos, mas continua ainda pessoas passando fome, literalmente fome. Então, foca seus estudos na relação produção, distribuição e a luta de classes. É isso que domina o contexto histórico, principalmente na base social que Marx nos destaca. O outro, Weber, o Estado é o desenvolvimento das formas de se fazer política. Ele é o único que tem autonomia para exercer o poder e a violência também. Então, o Estado exerce o poder na vida das pessoas através de mecanismos racionais que podemos chamar de burocracia. Então, burocracia faz parte do contexto do nosso Estado. O que é burocracia, pessoal? É aquela papelada, são as normas, é aqueles papéis que você tem que entregar, tudo aquilo ali. Burocracia faz parte do nosso contexto. Tá? Suas principais pesquisas, suas contribuições para a sociedade ali é justamente na questão das ações sociais, a realidade social que gera regras e normas sociais. Então, Weber ele destaca a ação tradicional, que é o costume e o hábito, a ação efetiva, aquela que está relacionada ao afeto, ao sentimento da pessoa, aquela ação racional com relação a valores, que é determinado pelas crenças que já estão impregnadas na sociedade, transmitidas de geração em geração, e também aquela ação racional com relação a fins, aquilo que você pensa, organiza e os meios necessários. Por exemplo, quero fazer uma faculdade. Para isso eu tenho que estudar, me preparar. Depois que eu sair da escola, preciso arrumar um trabalho, trabalhar no período de dia, à noite estudar, fazer minhas coisas. Isso é o que? Um pensamento racional com relação a fins, porque ele é racional, organizado e se procura os meios necessários. Então são essas regras e normas sociais que vão pautar as pesquisas de Weber sobre a questão Estado e também cidadão. Para a gente finalizar, a gente tem o que? O Durkheim. O Estado é um grupo de funcionários encarregados de exercer autoridade em uma determinada sociedade. Tá? Então, o Estado é responsável por garantir os direitos dos cidadãos e cobrar o cumprimento de seus deveres. Então, o seu estudo foca na questão de como funciona a sociedade. E o Estado, assim, dentro dessa sociedade, é o único que pode punir quem não faz essa engrenagem funcionar. Então, ele parte para uma pesquisa mais biológica, como que a sociedade fosse o quê? Um corpo em funcionamento. Cada um tem sua função. E a consciência coletiva e individual é quem faz esse funcionamento, essa engrenagem, digamos assim, prevalecer. Cada um fazendo a sua função. E o que liga toda essa sociedade, toda essa engrenagem é a solidariedade. É você reconhecer a importância de cada um dentro dessa sociedade. Tá? Então, dentro da sociedade, a gente tem o quê? Vamos lá pegar. O professor é importante? Sim. Mas o aluno também é. Professor sem aluno não tem professor. E o aluno sem professor não existe aluno. Mas professor e aluno é importante? Sim. Mas dentro da sala de aula, quem é mais importante também? Então a gente tem o quê? A zeladora, motorista do ônibus, a monitora, a cantina, a direção, a coordenação. Então, para a instituição escola dentro desse estado funcionar como uma engrenagem viva, tudo funcionando, precisa do quê? Que todos contribuam. Tá? Você está ali preparado para ir para a sua sala de aula. O professor está lá preparado, a merenda está feita, está tudo funcionando e o ônibus motorista não vai trabalhar. O que vai acontecer? Uma lacuna dentro desse processo. Então, Durkheim ele foca na questão da engrenagem, na questão biológica. A sociedade é um corpo em movimento, funcionando. E para a gente funcionar, temos que reconhecer a importância de todos, porque o que nos une é a solidariedade. Certo, pessoal? Então, para hoje é isso.
tá? Anotem suas dúvidas e entrem em contato com o professor, beleza? Valeu!